Pessoal, aqui é a professora Camila, né? A gente vai começar aqui a nossa aula de ciências, tá certo? O nosso conteúdo de hoje é níveis de organização do corpo humano, né? Parte 2. Vocês viram na aula passada que é o níveis de organização do corpo humano, parte 1, em que vocês viram as células, os tecidos, os órgãos, o sistema e a formação do corpo. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo esse conteúdo, tá certo? Mas antes disso, a gente vai falar sobre o Covid-19. Lembrando que, embora tá tendo a vacina, né? De acordo com as faixas etárias, a gente ainda tem que ter todos os cuidados em manter-se de máscaras, utilizar o álcool 70, né? Tá sempre utilizando o álcool gel, lavar sempre as mãos quando for pegar em qualquer objeto, for sair de casa, ao chegar de casa também tomar banho, né? Tirar aquela roupa que você veio do centro, ou você estava fora de casa, sempre lavar ela, não permitir o contato com outras partes da casa, tá certo? Desinfectar sempre todo e qualquer objeto que você saiu com o celular, saiu com a bolsa, sempre passa um álcool gel, tá certo? E só sair de casa se for necessário. A gente sabe que nesse período é difícil, é complicado, né? Mas a gente tem que seguir esses padrões para que a gente não se contamine e também não contamine, né, quem tá mais próximo a gente. E também ter cuidado aí nos sintomas, né? Se você sentir febre, dor de garganta, tosse seca, fique aí atento, né? E se sentir esses sintomas, procure um médico. Então, assim, a gente vai recapitular o que a gente estudou na aula passada. Vamos lembrar aí que vocês estudaram na aula passada, né? O que era a célula, o que era o tecido, o órgão, o sistema e o organismo. Lembrando, né? A célula em si, ela é a menor unidade funcional, né, do corpo e ela vai formar aí vários tecidos. Mas para isso eu preciso ter células com funções semelhantes, né? Então, essas células com funções semelhantes, a gente vai formar o tecido com uma função específica. Vários tecidos reunidos, como tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, a gente vai formar um órgão. Pode ser o coração, pulmão, fígado, né? E esses órgãos reunidos vão ter funções diferenciadas, mas elas vão sempre estar trabalhando por uma função específica, que é o funcionamento de um sistema, tá certo? Então, aí na imagem, vocês podem ver a construção do sistema digestório, né? A gente tem aí o esôfago, o estômago, o fígado, né, o intestino delgado, o intestino grosso, né, que aí são órgãos que vão formar o sistema digestório. A junção de todos os sistemas, o sistema ósseo, o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema nervoso, a gente vai formar o próprio corpo, né, o organismo. Então, nessa aula, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre esses níveis de organização, tá certo? Então, vamos iniciar aí pelas diversidades das células. A gente sabe que as células em si, elas precisam ser semelhantes para formar um tecido. Beleza, mas as células em si, para formar determinado tecido, ela tem que ter suas diferenças, suas características. Então, por exemplo, para formar o tecido epitelial, ela vai ser células epiteliais, né? Elas vão ter determinadas características de revestimento. Já aqui vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente tem o tecido muscular, né? A célula do tecido muscular está sendo representada aí de forma alongada e tem a capacidade de se contrair, né? Contrair e relaxar, que é uma característica específica do tecido muscular. Então, o tecido muscular ele vai ser construído a partir dessas células musculares, tá certo? Com essas características específicas. As hemácias aí que está sendo representada aí no meio com essas células vermelhas, né? São as células vermelhas, são as hemácias, né? As hemácias em si, vocês podem ver ela no formato arredondado e como se fosse oca no centro, né? Mas a gente sabe que ela não é oca, ela é anucleada. Para quê? Para que ela possa levar a maior quantidade de oxigênio, já que a função principal da célula, da hemácia em si, é levar, né, oxigenar todo o corpo. E esse oxigênio é levado a partir das células vermelhas, né, as hemácias. E aí vocês também têm como representação um neurônio aí, né, que ele vai ser longo, ramificado, né, aí você vai estar vendo o axônio, né, que é esse rabinho em si, com as bainhas de mielina, né, e você também está vendo os dendritos, então aí são diferenciações de cada célula, tá certo? Então cada célula vai ter suas diferenciações e essas diferenciações físicas vão gerar também as características nela, né? As diferenças características delas e a formação de determinados tecidos, tá bom? E agora falando sobre tecidos, né? O tecido em si vai ser um conjunto de células semelhantes, né? Então, se a gente tem um conjunto de células
conjuntivas, né? A gente vai ter o formato do tecido conjuntivo, né? Claro que cada tecido vai ter seus grupos, né? A gente vai ter o conjunto de células epiteliais, a gente vai ter o conjunto aí epitelial, conjunto de células musculares, a gente vai ter o nosso tecido muscular, né? E o conjunto de células do tecido nervoso, a gente vai ter o nosso tecido nervoso, né? Propriamente dito. Então, cada tecido ele vai ter uma função específica, tá certo? E a gente tem 4 grupos, né? Como vocês já estão vendo aí. A gente tem o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido nervoso, propriamente dito, tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai estudar cada um deles. O tecido epitelial, ele é responsável, né, pelo revestimento tanto das estruturas internas como externas. Então, por exemplo, a gente pode lembrar aí do capilar, né, do capilar sanguíneo. Ele é revestido, é um tecido que é formado a partir de células pavimentosas simples, que são aquela uma camada de células, tá certo? Pavimentoso, baixinho. Até para quê? Para permitir a troca gasosa. Onde a gente vai encontrar esse tecido epitelial? Lá no alvéolo pulmonar, para permitir a troca de gás, né? Permitir a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Para fazer essa troca, a gente vai precisar de tecido epitelial, essa camada aí de células, né? Pavimentosa, que é bem baixinha, e simples, que é uma camada só, tá certo? Então, nós temos aí também o formato cúbico, tá certo? Que essas células em formatos cúbicos, né? Ela vai ter esse formato quadradinho, tá certo? E aí, no caso, a gente pode ter simples e estratificado. Como assim estratificado e simples e pseudoestratificado? Estratificado é quando eu tenho várias camadas de células. Então, vocês podem ver aí embaixo que eu tenho o tecido pavimentoso estratificado. Quer dizer o quê? Eu tenho várias camadas. Se vocês olharem, eu tenho várias camadas com vários pontinhos, né? Esses pontinhos são os núcleos das células. Então, eu tenho várias camadas de células, uma em cima da outra, tá certo? Então, eu tenho aí o tecido epitelial pavimentoso estratificado, tá certo? Assim como eu também tenho o tecido epitelial cúbico estratificado, eu também tenho ele simples, que é essa parte de cima, você tá vendo que é só uma camada de célula. Na parte de baixo eu tenho estratificado, eu tenho mais de uma camada de células, tá certo? E tem o tecido prismático, né? Ele pode ser o simples e pode ser o estratificado, tá certo? O prismático é estratificado, a gente tem ele várias camadas, tá certo? E a gente tem também o prismático pseudo-estratificado, quer dizer o quê? Que aquela célula em si, a gente vai ter várias, que elas vão estar fazendo vários caminhos, né? Então ela não vai estar, não vai ser uma célula em cima da outra, vamos dizer assim, não é uma camada de células em cima da outra, é só uma camada de célula, mas como ela fica bem espalhada, a gente acha que são várias camadas, então não é estratificado, é pseudo-estratificado, tá certo? Prismático. E aí a gente vai para o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo em si, ele vai preencher todos os espaços, né, entre os tecidos e os mantém unidos, tá certo? Então ele vai como se ele fosse aquela cola, né, que vai manter ali unido. E ele vai impedir ali, ele vai ajudar para que a gente não tenha aqueles, como é que pode dizer, supapos mecânicos, né, como se fosse assim. Então ele vai estar preenchendo esse espaço entre os órgãos, né, para o estômago, o pulmão, o fígado, né? Eles vai estar sempre preenchendo esse espaço entre eles, tá certo? Para que até para proteger esses órgãos, tá certo? As células do tecido conjuntivo, ela é bem espaçada, diferente do tecido epitelial que a gente acabou de ver. O tecido epitelial, as células são bem juntinhas, até por quê? Porque a função do tecido epitelial é revestimento, né? Revestimento e proteção. Então, elas precisam estar bem juntinhas para exercer essa função. No tecido conjuntivo, não. Elas podem ser um pouco mais espaçadas, tá certo? O espaço entre elas é maior, tá certo? E é preenchido pelo material extracelular. Esse material extracelular é o material que fica entre as células, tá certo? E é produzido pela própria célula, tá bom? Então, vocês podem ver aí, a gente tem um tecido propriamente dito frouxo, né? Conjuntivo propriamente dito. Você vê aí, cada pontinho desse é o núcleo da célula e todo esse espaço ao redor é material extracelular. Do outro lado, a gente tem o conjuntivo dito denso e modelado, né? O propriamente dito denso e modelado, que a gente vai ter aí os núcleos das células, mas ele tem mais tecido, maior quantidade de material extracelular, tá certo? Agora a gente vai falar sobre o tecido muscular, né?
são formados por células capazes de contrair, como a gente já tinha falado no início da nossa aula, né? O tecido muscular, ele vai permitir também a movimentação. Então, nós temos aí o tecido muscular estriado cardíaco, tá certo? O estriado cardíaco é aquele músculo que o movimento é involuntário, tá certo? Então, a gente não consegue controlar o movimento do estriado cardíaco, que é aquele que vai formar o coração, tá certo? Desse músculo, não tem como a gente controlando, a gente não consegue controlar o batimento do nosso coração, né? Exatamente porque ele é um músculo específico para o músculo cardíaco, né? A gente tem aí o músculo estriado esquelético, em que o movimento é voluntário. Como assim? A gente consegue controlar, é o que vai permitir, ó, o movimento, né, dos braços, das pernas, tá certo? Esse movimento da gente conseguir é a partir desse músculo estriado esquelético, o movimento dele é voluntário. Um outro exemplo de músculo, né, a gente tem aí o tecido muscular não estriado, né? O músculo não estriado, ou o músculo liso em si, a gente vai ter também um movimento que é involuntário. É o que vai permitir os movimentos peristálticos, né? Da descida do alimento, quando a gente se alimenta, quando a gente deglutir um alimento, o alimento vai passar pelo esôfago, vai para o estômago, intestino. Tem como a gente controlar isso? Tem como a gente controlar em qual parte vai passar o alimento? Não. Esses movimentos a gente não controla. Então, é exatamente pelo movimento do músculo não estriado, tá certo? Então, a gente não consegue controlar ele. Tá certo? Então, esses movimentos peristálticos, que são os movimentos dados pelo intestino para fazer o bolo fecal passar, o bolo alimentar ali no esôfago, né? Até chegar ao estômago para formar o químio, né? Então, esses movimentos, eles são formados a partir de movimentos peristálticos, que são formados a partir desses movimentos do músculo não estriado, tá certo? Tecido nervoso, vamos lá. Tecido nervoso é formado por neurônios, é aquela célulazinha que a gente viu que tem o detrito, os axônio, né, a bainha de mielina. Então, aquela célula que é bem diferente, né? Então, a gente vai ter vários tipos de neurônios, né? A gente tem aí, vocês podem ver aí o neurônio, a micróglia, né? O oligodendrócito, né? A gente vai ter o astrócito, né? E todos eles têm o axônio, baía de mielinas, né? Eles vão estar sempre ligando uns aos outros para permitir essa passagem da comunicação, essa passagem de impulsos nervosos, tá certo? Para que ocorra a comunicação. Então, é o tecido responsável em levar e trazer informações entre o cérebro e todas as partes do nosso corpo, tá certo? Então, todas as partes do nosso corpo, elas têm que se comunicar para saber o que está acontecendo. E essa comunicação é feita a partir dos neurônios. Os órgãos em si, como é que a gente vai formar, né? São formados por 2 ou mais tecidos diferentes que atuam em conjunto para a realização de determinada função no organismo. Então, a gente tem aí o cérebro, o estômago, o intestino, o coração, são exemplos deles, né? Então, o intestino é formado de tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, né? Então, a gente tem aí várias funções, né, que vão ser exercidas por esses tecidos, e esses tecidos vão formar o órgão. Como a gente tinha falado lá no início da aula, quando a gente estava falando sobre o tecido epitelial, né? Lembra que eu falei que lá no alvéolo pulmonar, né, a gente tem os capilares. Os capilares são formados por tecido epitelial, que é uma camada do tecido pavimentoso simples, né? Ali o tecido epitelial. Mas a gente também vai ter ali tecido nervoso, a gente também vai ter ali tecido conjuntivo e a gente também vai ter ali tecido sanguíneo, né? Assim como também vamos ter tecido muscular ao redor, né, dos músculos intercostais que vão permitir a movimentação dos pulmões. Então, assim, cada órgão a gente vai ter vários tecidos que vão estar formando a função daquele órgão, tá certo? Assim como o coração, a gente vai ter maior concentração de tecido muscular, mas também vamos ter tecido nervoso, também vamos ter tecido conjuntivo e também vamos ter tecido epitelial, que é o tecido de revestimento, tá certo? Então, todos os órgãos, eles vão ter vários tipos de tecidos, até para que forme esse órgão e ele funcione corretamente. Aqui na imagem, vocês podem ver que está representando, né, as microvilosidades do intestino, que está sendo representada aí por cima. A gente tem essa parte vermelhinha, né, da parte tanto de dentro quanto de fora. O tecido epitelial, tem um tecido muscular, tem um tecido conjuntivo. Se vocês olharem dentro, tem um tecido sanguíneo, né? A parte aí que está irrigando esse intestino e até absorvendo os nutrientes. A gente também vai ter tecido
nervoso, fazendo a comunicação entre essas partes, né, para que eles possam reconhecer esse alimento, reconhecer esses nutrientes e recebê-los, né, permitir essa movimentação, tá certo? Então lembrem-se, os órgãos eles são formados por vários tipos de tecidos, até para que eles exerçam as suas funções corretamente, tá bom? Então o sistema, nós temos vários sistemas, tá certo? Nós temos sistema sanguíneo, sistema ósseo, sistema digestório, sistema respiratório, né? E cada um desses sistemas, ele vai ser formado por um grupo de órgãos, tá certo? Desculpa aí. E esses órgãos, né, eles vão ter várias funções específicas, como a gente já tinha falado antes, né? E eles vão estar exercendo suas funções conjuntamente. Como assim, professora? Eles vão exercer as suas funções ao mesmo momento ou em momentos bem próximos, tá certo? Como, por exemplo, aí a gente está representando o sistema digestório. Então, o sistema digestório, o esôfago, né, ele está recebendo o alimento para ele repassar ali para o estômago, né? A gente tem a piloro ali que vai receber aquele alimento, né? Então, no estômago ali eu vou ter a digestão daquele alimento. Então, para exercer essas funções, a gente vai ter as funções específicas dos órgãos, tá? Então, o esôfago ele tem essa função de levar o bolo alimentar até o estômago. O estômago ele vai ter a função de digerir esse alimento, né? A digestão química, que é dada aí a partir do ácido clorídrico. Depois, saindo do estômago, a gente tem o duodeno, né? A gente já vai ter uma substância básica para neutralizar aquele ácido do estômago, para entrar esse bolo no intestino ali, a começar a absorção dos nutrientes. Então, cada parte do nosso cada órgão tem a sua função e ele tem que ser exercida corretamente, né? No tempo certo, para que ocorram as funções corretas dentro do sistema. Então, por exemplo, se o estômago ele não fazer a digestão corretamente, a gente vai ter um problema aí na absorção dos nutrientes aí desse sistema, né? Então, cada parte, né, cada órgão tem que exercer a sua função. E os sistemas, né, todos eles interligados, a gente vai formar um próprio organismo, né? Então, vocês podem ver aí na imagem que está representando aí o primeiro o sistema circulatório, depois a gente tem o nosso sistema respiratório, né? E vocês estão vendo os pulmões, a traqueia, né? A laringe. Depois a gente tem o nosso sistema digestório, né? Que vai fazer a absorção e digestão e absorção desses nutrientes e também a eliminação de resíduos. A gente também tem um sistema nervoso, né? Que é formado aí pelo cérebro e todos os terminais nervosos. Tem um sistema endócrino, né? Que são as glândulas endócrinas, são as glândulas que vão produzir os hormônios que vão controlar todo o nosso corpo, né? Tem um sistema urinário, né? Que é o sistema excretor, tá certo? Nós temos também aí o nosso sistema esquelético, né? Que são os ossos em si, todos os ossos. Lembrando que a gente tem 206 ossos, né? E todos esses ossos têm as suas funções específicas. Tem o sistema muscular, aí que vai incluir aqueles 3 tipos de músculo, né? O músculo estriado, esquelético, um músculo não estriado, né? Um músculo estriado cardíaco. Nós temos o sistema imunológico, né? Que é formado ali a partir da linfa, tá certo? Que é e também as glândulas linfáticas, né? E aí que vão estar trabalhando ali junto. E ali também nós temos o nosso sistema linfático, como a gente tinha falado, e o sistema imunológico ali, que são que a gente vai ter aqueles os linfonodos, né, que vão estar trabalhando ali quando a gente tem as ínguas, né, na região do pescoço, virilha, axila, que vão estar todos trabalhando juntos, tá certo? Então, a interação dos sistemas, o corpo recebe vários estímulos do ambiente, né, e muitos são percebidos pelos nossos sentidos, e o corpo ele vai receber esses estímulos e vai responder a eles, tá certo? Então, todos esses estímulos aí a gente pode entender como estímulos sensoriais, né? Que aí vão ser interpretados pelo nosso sistema nervoso. Então, a gente tem aí o olfato, o paladar, a audição, o tato, né? O olfato, a gente sentir os cheiros, né? O paladar é sentir o sabor, mas eles são interligados. Se a gente não consegue sentir o cheiro, muitas vezes a gente não consegue sentir o sabor daquele alimento, né? A audição, né? Poder escutar. O tato, você conseguir pegar, tá certo? Sentir, né? Sentir a textura. E a visão propriamente dita, tá certo?
Então, assim, quando a gente tem a integração correta desses sistemas, né, a visão, e a gente poder interpretar o que a gente está vendo, e a gente vai ter ação muscular, né, como, por exemplo, aí está sendo representada aí por um menino jogando bola. Então, ele vai ver aquela bola, vai interpretar que ele deve chutar aquela bola para determinada direção, e aí ele vai ter a ação. Todos esses funcionamentos aí vão desde lá do sistema nervoso, sistema endócrino, né, que vai liberar, ela vai liberar aí a adrenalina, né, que vai permitir que ele responda rapidamente aquele impulso, né, o fato de ver a bola, ele vai responder rapidamente e aumentar aí a velocidade de resposta, né, do músculo para que ele chute mais rápido, saia correndo, né, então ele vai ter aí a liberação de hormônios, vai ter a movimentação dos ossos, né, a movimentação a partir dos músculos. Então, todos esses órgãos, todos esses sistemas, eles vão estar trabalhando juntos para que ele exerça aquela função naquele momento e exerça de forma correta. Aqui é só um mapa conceitual para vocês entenderem o que a gente falou, né? Que o organismo humano ele é constituído por células. Essas células eles vão formar tecidos, né? Esses tecidos formam órgãos. Esses órgãos formam sistemas, né? E esses sistemas aí, por exemplo, o sistema digestório, os órgãos, por exemplo, o estômago, e aí o tecido, a gente tem aí vários tipos de tecidos. Quais são? Nós temos o tecido epitelial, tecido conjuntivo e tecido muscular e tecido nervoso, né? Então aqui é só um mapa conceitual, porque a gente tá terminando. E são agora algumas curiosidades, né? Vocês sabiam que o maior osso, né, do nosso corpo é o fêmur, né? O osso da nossa perna, tá certo? O osso da nossa coxa, né? E já o menor osso é o estribo. Nós temos, lembra que eu falei que a gente tem 206 ossos, né? Então, os 3 menores ossos do nosso corpo é o estribo, a bigorna e o martelo, né? Que são os 3 menores órgãos, mesmo, né? 3 menores ossos, né? Que estão dentro do nosso ouvido interno. Mas o menor ainda dos 3 é o estribo, né? Como está sendo relatado. E o nosso coração, ele vai bater aí mais de 100 mil vezes por dia, né? Isso de um adulto, tá certo? E em média aí do nosso peso, 2 quilos são de bactérias, né? Que estão aí no nosso organismo. Então, 2 quilos do nosso corpo aí é só representada a quantidade de bactérias que estão no nosso organismo. E isso é normal, porque a gente está no meio ambiente, né? E no nosso corpo a gente tem bactérias benéficas. E se a gente também tem se a gente tem um excesso dessas bactérias benéficas, a gente também pode ter aí um prejuízo, né? Que pode provocar uma irritação na pele, ou até mesmo dentro do intestino, né? E várias outras características, tá certo? Uma outra curiosidade é que os rins filtram cerca de 1,3 litros de sangue por minuto. Quer dizer o quê? Que a cada 1 minuto, o nosso rim ele vai estar filtrando aí 1,3 litros, né? Os dois rins. E aí também uma outra curiosidade é que o impulso nervoso ele pode chegar até 360 km por hora. Nossa, como é rápido, né? O nosso impulso nervoso. Então por isso que a gente responde tão rápido que a gente nem percebe que está respondendo, tá certo? O impulso nervoso para exercer qual determinada função. Um adulto em si ele possui 206 ossos, enquanto um bebê ele possui aí 300, né? Orra! Então a gente vai ter aí bem mais ossos, né? E esses ossos eles vão sendo desenvolvidos aí de acordo com a idade, tá certo? E é isso, né? Agradeço a atenção de vocês. Nossa aula terminou e qualquer coisa a gente tá aí para ajudar, tá bom? Tchau para vocês.